Brasil! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Tá. Primeiramente, queria agradecer essa make, esse cabelo maravilhoso que a Carla Funk, da Soul Beauty, fez em mim hoje. E hoje, 1º de abril, vamos fazer uma entrevista com um homem, porque não poderia começar o 1º de abril sem ser um homem. Mas aqui hoje a gente só vai falar a verdade, nada de mentira. E sim, ele, homem, pai, marido, jornalista, Cid Ribeiro, seja bem-vindo ao Pode Tá. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui com você, participando desse... Começar essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Eu acho que tem muita coisa boa aí. Tem. E assim, primeiramente, você é o primeiro homem no Pode Tá. Você se sinta honrado, porque é o primeiro homem aqui, de muitos que vão vir ainda. Mas eu acho que você tem muita história e muita bagagem de superação, de vida para contar pra gente, né? E é uma pessoa muito admirável, porque assim, a gente vê que fora das telinhas as pessoas te admiram. As crianças, as mães, os maridos. Então, assim, é uma coisa, é um todo as pessoas gostarem do Cid. Então, não é só o Cid da televisão. E a gente quer entender quem que é o Cid, sem ser o Cid jornalista, sem ser o Cid da Tarobá, o Cid pai, o Cid marido, o Cid pessoa. Quem que é o Cid? O Cid é uma pessoa normal. Eu gosto de falar sempre isso para as pessoas, que quando elas me abordam na rua, elas perguntam, nossa, Cid, eu te via diferente. Eu falei, não, o Cid é um cara normal. Na televisão, André, eu sou uma pessoa. Na hora do programa lá do Brasil Urgente, eu sou mais centrado, eu sou um cara mais sério. Às vezes eu dou uma brincada ali com os meninos do estúdio, que a gente tem uma conexão bem bacana. Então, mas a maioria das vezes você vai me ver sempre com uma expressão fechada, na hora da apresentação. Sim. Porque é um programa carregado de informação e, infelizmente, a maioria das informações de coisas ruins. Então, não tem como você rir mostrando uma tragédia. Então, assim, então minha expressão sempre vai ser aquela, e eu sempre fui desse jeito. Mas, fora da televisão, eu sou o cara mais comum do mundo. Sou um cara mais comum, eu sou brincalhão. Gente da gente. Gente da gente, eu sou sarrista, eu tiro sarro, deixo as pessoas brincarem comigo. Os meninos que trabalham aqui, o André, o Micael, o Gabriel, todo mundo, todos os meninos. Se você vê a gente fora da televisão, tá todo mundo tirando sarro de mim, brincando, e eu tirando sarro deles. Então, dentro do programa é mais sério, mas fora, eu sou normal. Uma pessoa, assim, acessível a todo mundo. A todo mundo. É até porque, assim, o seu programa, ele é um jornalismo, ele traz informações do que está acontecendo, notícias policiais, tragédias, né? E realmente, não é um programa ali de fofoca, né? Pra gente estar rindo. E realmente, a gente quer saber o Cid, porque você hoje está aqui, tá quantos anos na Tarobá, Cid? 20 anos. Na Tarobá? Na Tarobá. Uau! Eu entrei aqui na Tarobá em outubro de 2004. Faz um tempinho, quase ontem. Era. Entendeu? Como apresentador, eu já tenho 15 anos. E sempre do Brasil Urgente? Sempre do Brasil Urgente. Eu comecei a história do Brasil Urgente, é espetacular. O Brasil Urgente, ele tinha 15 minutos. O programa tinha 15 minutos. O outro apresentador que fazia, ele tinha uma audiência monstruosa na hora do almoço. Só que no programa da noite era até estranho, não tinha audiência, não vendia. Então, quando ele saiu da Tarobá, eu era repórter do programa dele. Então, você fazia externo? Eu fazia externo. Mas não entrei na Tarobá dessa forma, eu entrei na Tarobá como cinegrafista. Então, eu entrei aqui em 2000... Micael da vida. Eu era... Não, assim, o Micael é de estúdio, né? Uhum. Eu era o cinegrafista da rua, da madrugada. Você era o André? Eu era o André. Entendi. Só que eu fazia tudo de madrugada. Todas as ocorrências de madrugada. Então, eu entrava às 6 horas da tarde e saía no outro dia, meio-dia, 1h da tarde. Nossa, virava a noite e virava continuava. Virava a noite. E assim fui trabalhando. Passados uns anos, eu fui efetivado como repórter oficial da emissora, dos programas policiais, até que pintou a oportunidade de virar apresentador. Bacana. E quando eu virei apresentador, o programa tinha 15 minutos. 6 meses depois, ele foi para 1h. E hoje é o mais extenso, né, da nossa grade. Hoje é o mais extenso, graças a Deus, e há 14 anos é o maior faturamento da emissora. Tem fila, eu sei, porque isso faz parte do comercial também, né, aqui na Tarobá. E assim, a gente tem coisas que a gente não consegue vender o Cid, porque tem fila de espera, as pessoas querem o Cid, porque legal, também dá retorno, né, o que você faz. Graças a Deus, dá retorno. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar e o trabalho. Se você não se dedicar a não trabalhar, dificilmente você vai alcançar o que você almeja. E eu gosto disso aqui, eu gosto de trabalho, eu gosto de correr atrás do cliente, eu gosto de ver um programa legal.
sou chato para ter qualidade no programa. Então, se eu olho uma matéria e eu acho que ela não tá legal, a minha expressão, você vai ver na hora no ar que a minha expressão é de... Não vou falar nada, mas você vê assim, eu falo, minha cara assim, você fala assim, ó, o Cid parece que não gostou de alguma Você coisa. é muito verdadeiro, né, Cid? Eu sempre fui assim. E isso fez com que as pessoas acreditassem no Cid. É essa a verdade. É você mostrar para as pessoas que... Porque a gente sabe que no meio televisivo tem apresentadores que na frente da tela é uma coisa, fora dela é completamente diferente. Eu não, eu sou o Cid único, na televisão e fora mesmo. Então, a pessoa que te conhece aqui dentro, te conhece lá fora, ele sabe que é a mesma. Que é a mesma pessoa e que não muda uma vírgula. Se eu tiver que falar, vou falar para você. Se eu não gostar da pessoa, ela vai ver na minha cara que eu não gosto. Não vou tratar mal, mas não vou nem chegar perto. Você não é falso, você não é uma pessoa falsa. Graças a Deus. Isso, às vezes as pessoas trata, até vê assim, acha que você é chato. Esse cara é chato, hein? Chato é você ser verdadeiro com as pessoas. E eu conquistei o público dessa forma. Sempre foi assim. Então, quem hoje é seu amigo é porque você realmente gosta. Gosto. Então... E não é assim, e foi bom você tocar nisso, porque, por exemplo, vou citar aqui na emissora, os meus amigos são as pessoas mais simples que tem aqui. Eu sei uma delas, que é o Micael Fernandes. Micael, o André, o Gabriel, o Paraíba, um menino do bem, espetacular. Todos eles são pessoas simples. Pessoas simples do dia a dia ali, que você tá todo dia, que você vê que você não vê maldade neles. Te contar uma coisa. Hoje eu só tô aqui porque um dia tomando um café com o Micael, ele falou assim, mas por que você não faz um podcast? Eu falei, imagina que eles vão me dar oportunidade. Ele falou, vai lá, não, você já tem. E tô aqui hoje com você, ó. Não, você vê, o Micael é talentosíssimo. O Micael, eu de verdade, ainda quero vê-lo fazendo um programa aqui, um podcast, porque ele é muito inteligente. Ele tem uma sacada muito legal. Ele é muito engraçado. Ele é. Todo mundo gosta dele. Então, assim, várias vezes eu falei para ele, Micael, você está perdendo oportunidade, você tem talento, precisa ter coragem. Ah, mas não, tenha coragem, vai, busque. Eu fui assim. Se você perguntar para mim assim, você tinha talento, você, quando criança, na tua cabeça, você é uma pessoa talentosa, nasceu com dom para ser jornalista? Zero. O que você pensava em ser quando você era criança? Quando eu era moleque, eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Eu sempre joguei bem, sempre joguei legal. E você morava ali no... Morava no Santiago. No Santiago. Você vem de família mais simples. Meus pais... Minha mãe era semi-analfabeta, meu pai também. Meu pai é carpinteiro, minha mãe do lar, com 6 filhos. 6 filhos? Família grande, que delícia. Grande. 6 filhos. Mas você imagina, na década de 80... Dificuldade. Os irmãos ali com 2, 4, 6, 8, 10, 12 anos. Você imagina. Para um homem sozinho. Meu pai tomava conta sozinho. Porque minha mãe não trabalhava, minha mãe tinha que cuidar dos filhos. Hoje já não é fácil, né? Imagina lá atrás. 30 anos atrás. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu via meu pai fora de casa. Meu pai trabalhando, meu pai era carpinteiro, tinha que trabalhar para fora para ter condições de sustentar a nossa família. Você é o mais novo, do meio? Não, eu sou quase do meio. Eu tenho bastante ainda na minha frente. Um pouco para cima, um pouco para baixo, tá ali. Tô quase ali. Então, eu via meu pai, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Nossa, uma criança. Uma criança de tudo. Teu filho hoje está com? O meu filho tem 10, o mais novo. E o mais velho tem 20. Mas você vê, o meu filho com 10 anos é uma criança que joga futebol. Sim, eu já vi ele. E eu com 8 anos eu trabalhava. Gente, Aquela olha a época era outra né? realidade. Aquela época você podia estar... não tinha as leis tão severas assim em cima dos pais. E eu não se você vai perguntar para mim, você se arrependeu? Não. Nada. Tudo aquilo para mim foi aprendizado. Eu faria tudo de novo. Era uma outra realidade, Cid, mas se você for analisar hoje como pai, você fala assim, você perdeu uma parte da sua infância de criança. De criança. Claro que hoje você se tornou, hoje o teu caráter também vem disso. Porque eu também comecei a trabalhar eu com 14 anos, não me arrependo, gosto, sempre gostei de trabalhar, eu pedi. Só que hoje eu não vejo colocando minha filha para trabalhar com 8 anos. Você via colocar seu filho hoje com 10 anos para trabalhar? Até porque, assim, a cabeça deles hoje são outras. Graças a Deus, hoje você tem uma condição bem melhor, você pode proporcionar outras coisas aos seus filhos. Mas igual você disse, era uma outra época. A gente brincava na rua de betes até de madrugada, de vôlei. Hoje você não vê ninguém na rua mais. Você não vê, você deixar uma criança na rua, você fala assim, meu Deus, será que vai passar um carro? Ou alguém vai roubar a criança? Então, assim, tem maldade, A maldade que tem hoje, antigamente, a gente não via. Não via. E a gente vem, assim, de um bairro que
hoje tem algumas manifestações, está até acontecendo, né? E eu falo a gente porque eu também sou ali do Leonor, e então, assim, é um bairro mais humilde, mas a gente brincava no meio da rua, brincava de bets, de vôlei, e hoje eu moro ali ainda e não vejo deixando minhas filhas fazendo o que eu fazia há 20 anos atrás. Ninguém faz. Ó, eu estudava ali no colégio, a gente fala de Escolinha Verde, que é a Aham. Leonor Maestre de Elde, né? Na rua debaixo da Figueira. Daí estudei ali, depois estudei no Polivalente, a vida inteira no Polivalente. Minha mãe levava a gente para a escola um único dia, no primeiro dia, e depois você ia sozinho. Hoje você leva seus filhos até hoje. Hoje meus filhos, só o mais velho que agora já tem carteira, tudo, ele vai com o carro dele e vai para a faculdade. Aham. Mas o ensino fundamental e médio é a gente levar e buscar. Eu não, né, por causa da corrida de televisão, mas minha esposa... Mas a esposa. Minha Sempre esposa que sempre fez isso. tem alguém, no caso você, por exemplo, você tem uma rede de apoio, sua esposa também, então vocês dividem, ó. O Cid vai trabalhar, igual você falou. Trabalhava de noite, daí de dia você tinha que dormir Tinha também. que dormir. E ela, não, minha esposa é maravilhosa, sempre cuidou de tudo. Faz quantos anos você é casado, Cid? Olha, eu tô junto com ela desde os hein? 18 anos. Eu tenho 45. Eu não sou boa de conta, Eu também não, não mas sou faz muito mais de mas 20 aí. Mais uns 23, 24 anos aí. Mais um tempo, hein? Entendeu? Quase Você não é. bodas de prata, 25 anos, não é? Alguma coisa eu assim? Acho, eu também sou ruim disso aí. Sou péssima. Ó, eu comecei a namorar, eu tinha 18 e ela tinha 15. E ela era lá de perto também? Era da... sabe o campo de futebol de Santa Rita? Sei. A rua Jatobá. Aham. Ela era da Jatobá, né? Então era pertinho Ela ali, Jatobá com começou a Alecrim. namorar. Eu conhecia ela, com a mãe dela trabalhava no mercado onde eu trabalhei, 12 anos. Eu vi ela ali, ela era criancinha, eu também, eu tinha 12 anos, ela tinha 9. Amor Depois de a gente infância. começou, não, naquela época não, mas depois, quando fiquei uma época sem estudar, parei, porque eu fui trabalhar, parei, quando eu voltei a estudar, eu já reencontrei ela, já estava adolescente, eu também, a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje, com 2 filhos, graças a Deus. Ai, que Deus abençoe. Amém. Uma família aí. Tem que conhecer sua esposa falando isso, né? Minha esposa está sempre aqui, ela Sério? sempre vem aqui trazer meu filho aqui na frente. Ai, bacana. Eu traz aqui porque o Enzo, eu levo ele para jogar bola, né, nos dias à noite, jogar futebol na escolinha que ele treina, e ela deixa ele aqui para mim. Eu vi seu filho ano passado, teve um evento da Agroplay e ele entrou no campo Sim, junto. sim, foi bem legal. E eu conheci ele ali. Daí falou, o filho do Cid. Eu falei, nossa, ele tem um filho pequeno, né? Pequenininho, tá? E você vê a carinha dele, calmo, quieto, igual eu, Tranquilo. entendeu? Mais na dele, o meu filho mais velho também é igualzinho, entendeu? Eu sempre fui muito mais calmo, reservado, mais reservado, tímido pra caramba, sempre fui muito tímido. Mas, Cid, curiosidade, você falou que parou de estudar porque você teve que trabalhar, voltou a estudar, e como que foi depois? Você chegou a fazer faculdade? Fiz, não? ó, foi bem engraçado isso. Eu parei com 12 anos de estudar, parei com 12. Então, eu comecei a trabalhar no supermercado, lá no Maria Lúcia, não sei se você conhece, era o supermercado Eimori, lá na Vicente Bocucci. Eu acho que eu só conheço de nome, mas não tô ligando. Então, era o mercado, eu trabalhei dos 12 aos 24 anos lá. Nossa, Então, eu fiquei minha infância, juventude e a fase adulta também. os donos são assim com você, Deu então. uma amizade muito, muito legal do seu Manuel Eimori e da dona Elza Eimori. Pessoas maravilhosas que me ajudaram muito mesmo. Então, mas nessa fase de adolescência, de criança para adolescência, eu via que o futebol não dava certo, porque assim, às vezes eu ia jogar num lugar para fazer um teste e não jogava nada. Eu falei, não é para mim. Então, eu sempre fui muito aquilo na cabeça. Fui 1, 2, 3 vezes, falei assim, não é possível. Eu jogo bem, na hora do teste a bola fica quadrada para mim, não é para ser. Daí eu mudei. E naquela época, o jornalismo policial, em 96, ele deu um boom, teve um crescimento muito grande com os apresentadores da época, né? E eu assisti e falei, nossa, eu quero fazer isso aqui. Foi amor. Foi assim, eu quero fazer isso aqui, eu gosto, eu vejo, legal. Só que talento zero. Capaz. Não, talento, não, sério, eu tô te falando com toda a humildade do mundo. Talento zero, eu não sabia. Tímido, uma barbaridade. Eu tinha vergonha de ler numa sala de aula. Se o professor me chamasse para levantar e falar o nome, eu já tinha vergonha. Entendeu? Só que eu coloquei aquilo na cabeça que eu queria ser jornalista e fui atrás. Daí eu comecei a fazer curso de oratória, de expressão verbal. O dono do supermercado me ajudava. Entendeu? Me ajudava. A minha esposa, que hoje, na época, minha namorada, ela me ajudava a pagar, porque eu não tinha condições de pagar o curso de oratória, expressão verbal. Então, eu fui colocando na cabeça, falei, eu vou conseguir. Foi um objetivo de vida. Foi um objetivo. E com 24 anos, eu entrei na televisão. Com 24 anos.
E eu fui começar a fazer faculdade depois. Com 30 anos comecei a fazer faculdade de Direito e Deus foi sempre muito bom comigo, sabe? Eu colocava um plano, falava, daqui 5 anos eu vou fazer isso. 5 meses acontecia. 5 meses. Ó, eu vou te contar assim, a história como que eu entrei na televisão, que até assim, é algo espetacular. Eu estava fazendo entrega no supermercado com 24 anos. Eu estava com um amigo meu, o apelido dele era Superman, do mercado mesmo. E eu ia dentro do carro de reportagem, dentro da Kombi, fazendo entrega e ficava imitando os apresentadores fazendo reportagem. Ele falou para mim assim, Cid, por que você não corre atrás? Você tem talento, sabe fazer? Eu falei, não, eu nem sei fazer. Eu estou imitando, cara. É diferente. Só que ele falou aquilo e ficou na minha cabeça. Depois eu peguei o telefone e entrei em contato com a emissora. Aí falei com o cinegrafista. Isso lá atrás. Isso em 2004. 21 anos atrás, hein? Faz um tempo. Já faz um tempo. Daí eu peguei, liguei, um cinegrafista atendeu e falou assim que não dava, que não tinha, que eu tinha que fazer faculdade. Eu falei, não, mas eu quero entrar, depois eu faço faculdade. Ah, não tem como. Daí enrolou uns 2 meses, assim, e um dia eu comentei com o meu tio. Meu tio Nino, ele tem até um restaurante ali do lado do Mufado do Luiz Amores, da DM Restaurante ali. Eu sei qual que é, um de esquina. Na esquina. Então, eu pegava muito a Marmitex ali. Então, o Nino é meu tio. Daí eu comentei com ele, mas eu comentei com ele de uma forma como se eu já tivesse entrado na televisão. Você vê aquilo que a gente fala. A palavra tem poder, isso é fato. Então, eu já falei com ele como se eu estivesse entrando na televisão. E, na verdade, não tinha nada. Daí ele comentou que ele tinha um amigo de infância que era cinegrafista também. Daí, logo que ele falou, quem que é? Ele falou para mim assim, Moacir Moraes. E o Moacir Moraes era o cinegrafista que eu estava conversando. Uau! Quando eu falei, ser, né? Não, era para ser. Quando eu falei para ele, daí eu fui lá de novo conversar com ele, tudo, e falei, você não era do Leonor? Ele falou, sou. Por quê? Ele até assustou, né? O bairro era complicadinho naquela época, né? Uhum. Daí eu falei, não, porque meu tio te conhece. Daí eu falei, quem que é seu tio? Quando eu falei que era meu tio, ele falou, quem que é sua mãe? Quando eu falei quem que era minha mãe, ele conhecia, era amigo de infância. Eles nasceram e criaram tudo juntos. Sim. Daí ele falou assim, tá dentro, cara, eu conheço sua família, eu sei que você é a pessoa do bem. E ali eu comecei a trabalhar, pedi a conta no mercado, comecei a trabalhar. 4 dias depois ele falou assim, cara, vou falar um negócio pra você é um cara do bem, sua família é do bem, arruma outro emprego. Desse jeito. Falou pra mim assim, 4 dias? 4 dias. Arruma outro emprego, porque esse apresentador aqui, ele não vai vingar. Falou desse jeito. Daí eu falei, cara, imagina o banho de água fria. Depois de 10 anos ter saído de um emprego, né? Tinha 12 anos já. Um sonho, né? E quando ele me falou isso, eu falei, nossa, e agora? Deu aquele desânimo, né? Mas eu falei, beleza. Isso ele falou para mim 8 horas da manhã. Porque ele conhecia o apresentador da época e sabia que o cara estava focado mais em outras coisas, né? Do que o jornalismo. Tanto que não vingou mesmo, tanto que saiu tudo depois. E ele falou comigo 8 horas da manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, veio um outro apresentador, me viu fazendo uma reportagem na delegacia e falou para mim assim, falou pro cinegrafista, falou pro Moacir, esse moleque é bom, se ensinar ele vai ficar bom. Vou convidar ele para trabalhar comigo. E ele me convidou para trabalhar com ele. Ele me chamou lá e falou, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas te ensinar, eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar em tudo. Eu falei, vou. Daí eu fui com esse apresentador. Não era no Tarobá ainda, era na CNT. Depois ele foi contratado pelo SBT, que era o Grupo Paulo Pimentel na época. Nossa, faz tempo. Era o Grupo Paulo Pimentel. Ele foi contratado. Tinha outros repórteres bem mais antigos, bem mais experientes que nós, né? E era eu e o David Weasley, o vereador hoje, era o meu cinegrafista. Então, naquela época, de todos, os únicos que passaram no teste foi eu e o David. Você acompanhou ele? Daí eu acompanhei, a gente foi para o SBT. Eu fiquei lá com esse apresentador 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até que eu estava estressado com ele lá. Você sabe que esse mês a gente se estressa. Sim, tem dias bons Era e muita cobrança. E cobrança por algumas coisas que não... Por exemplo, eu fazia 10 matérias, parece que estava ruim. Nenhuma valia nada estava bom. Então isso é muito ruim, né? E eu pedi a conta um dia 10h30 da manhã. Pedi a conta. Fui lá e falei, com você eu não trabalho mais. E não trabalhava mesmo. Dava certo. Eu sempre, quando eu falo uma coisa, para mim não tem volta. Não volta. E eu falei, estou pedindo a conta e não quero mais. Ele veio pedir desculpa, tudo. Eu falei, não, eu não volto mais. Acho que já passou. Você já mostrou para mim que respeito você não tem. Isso, 10h30 da manhã. Quando foi 2 horas da tarde,
Eu encostei na delegacia porque eu falei assim para ele, ó, eu não vou te deixar na mão, hoje eu vou trabalhar ainda para fazer as reportagens para amanhã, mas amanhã eu já não volto. Quando foi 2 horas da tarde, chegou um outro apresentador que trabalhava aqui na Tarobá, falou, Cid, vem cá, deixa eu falar com você. Ninguém sabia que eu tinha pedido a conta, nem minha esposa, não tinha falado nem para ela. Que foi tudo ali, Foi né? ali na hora, não tinha nem ido para casa. Daí ele falou, ó, teve uma reunião na Tarobá ontem e o seu nome estava em pauta, você não quer trabalhar com a gente? Você Você vê quando vê que Deus que... Deus abre as portas. Entendeu? Me arrepiei Não, agora. quando ele falou isso, eu falei assim, não, você tá brincando? Porque ele era a maior audiência que tinha em Londrina. Eu falei, você tá brincando? Todo mundo queria trabalhar com ele. Eu falei, não, teve uma reunião ontem na Tarobá e o seu nome, eles querem te contratar de qualquer jeito. E isso eu vim para Tarobá. Nossa. Eu vim para Tarobá. Só que daí eu vim para trabalhar como cinegrafista. Sim, da que era o que você madrugada. estava fazendo, né? Eu vim, comecei a trabalhar, me dedicar bastante. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu não suporto gente preguiçosa. Eu não suporto. Porque o que eu vivi lá atrás, o que eu trabalhei, como eu trabalhei, comecei desde muito novo, eu sempre na minha cabeça foi, para eu chegar em algum lugar, eu preciso trabalhar. Nenhum empresário, nenhum dono de emissora vai te dar uma oportunidade de você olhar para você e falar assim, pô, esse cara só vem aqui para bater ponto e ir embora. Mostrar o rostinho bonito dele na Não, TV. exatamente. Ó, se eu chegasse aqui na televisão com uma reportagem, na minha época de repórter, eu ficava transtornado. Eu tinha que trazer 10. Se você perguntar pro Paraíba, ele vai te falar. Deixava ele louquinho. Deixava ele doido, editando tudo. Às vezes eu entrava no programa, apresentar o programa, e ele editando matéria. Ele falou, não, pode ser, a gente vai se virando aqui, pode editar. E vai subindo. E vai subindo as matérias. Então, eu sempre gostei disso. Eu falava assim, eu sempre tive responsabilidade. Eu sabia que tinha um programa para fechar. Antes de virar apresentador, que eu era o repórter, o apresentador da época, ele saiu da rua, ele nunca mais fez reportagem de rua. Porque ele sabia, ó, o Cid vai trazer o programa. Ele dá conta. Ele dá conta. E eu falava. Às vezes, de manhã, eu fazia um programa na rádio com ele, de manhã, ele falava assim, falou, Cid, quantas matérias tem hoje? Eu falei, na televisão, parece que eu perguntava pro Paraíba, tem 2 matérias. Ele falou, nossa, hoje estamos ferrados. Eu falei, não, pode ficar cegado. Até meio-dia tem ali 20 matérias. Depois dava meio-dia, eu trazia as 20 matérias. Trazia todos os dias, nunca se Você preocupou. sempre entregou a mais, Eu né, sempre Cid? entreguei. Até hoje. Até hoje. A gente tem que puxar a sua orelha. Cid, faz menos merchan aí. Tá lá, 45 segundos, 5 minutos de merchan. A gente tem que fazer o a mais, né? E isso é legal, porque a gente acha, André, que ninguém tá vendo. Então, ó, esse é um Alguém. recado para você. Se você está em qualquer lugar, qualquer função, qualquer profissão, faça o a mais. Porque você nunca vai perder, nem tudo é dinheiro. Eu me recordo que quando eu entrei aqui, que era da madrugada, eu tinha só que filmar. Eu falava, não, eu quero fazer a reportagem. Eu pedia um microfone e fazia a reportagem inteira. O diretor da época falava, Cid, você não pode fazer, porque se um dia você sair, esse processo a gente vai dar problema. Eu falei, nunca na vida eu vou processar ninguém. Eu quero aprender. Então, ele fazia vista grossa, deixava assim, mas de vez em quando ele vinha falar comigo ainda e falou, Cid, pô, hoje vai dar problema. Eu falei, cara, eu só quero aprender, só quero trabalhar. Me dá uma oportunidade, Me dá uma oportunidade. né? Falou, deixa eu fazer. E ele falou, então, daí ele via que eu era um cara que eu queria só trabalhar. Eu queria trabalhar, chegar no final do mês, receber um pagamento e sustentar minha família. Só que eu não fazia só o AB, eu fazia o A, B, C, D, E, F, G. Eu fazia tudo. Então, eu sempre gostei de fazer. Te entendo. Quando teve a oportunidade que o apresentador saiu e teve uma oportunidade de, precisamos contratar um outro apresentador. Eles preferiram colocar um cara que nunca tinha entrado no estúdio, que não sabia do que contratar uma pessoa pronta. Então, tem 2 pessoas que eu vou falar o nome aqui, não tem problema nenhum, se chama Maurício Diniz. É um cara, para mim, maravilhoso, fora de série, do bem, que me ajudou muito aqui na TV, quando ele era diretor. E o seu Everton Mufato. Esse cara é fora de série. Eu ainda não tive o prazer de Esse conhecê-lo. é fora de série. Isso aí, seu Everton Mufato, eu vou morrer falando bem desse cara. Esse cara é homem demais. Esse é ser humano top. Porque você imagina um cara que deu uma oportunidade para um repórter que não era apresentador, e a conversa minha com ele foi assim, ele me chamou aqui, eu estava fazendo reportagens na rua, o Maurício me liga, Cid, você tem que vir para a televisão agora. Eu falei, não, eu preciso terminar as matérias. Não, mas para largar tudo aí. Eu falei, não, mas eu tenho matéria. Eu ia pedir a conta, eu ia para a Rede Massa na época. Uhum. Daí, para ir atrás do outro apresentador, né? Daí eu peguei, o seu Everton veio aqui na televisão. Esse homem gigante, olha o tamanho desse.
gigante. 1 minuto dele vale milhões. Exatamente. Pois Ele não tem só aqui, não né? Não tem só. Pois ele parou tudo que estava fazendo, veio aqui na televisão para mim falar, eu não quero que você saia. E é com Então, poucos, tá, não, Cid? é com Eu acho que eu poucos. nunca vi isso com ninguém. Não, chegar e falar assim, ó, não quero que você saia. Quanto que você vai ganhar lá? Eu vou ganhar X, eu te pago o dobro. Eu te faço isso. Eu falei, não, mano, não tô saindo por dinheiro, tô saindo por causa do apresentador que eu tinha saído lá do SBT que vinha para cá. Eu falei, ó, esse cara aí não dá. Ele falou, ele não vai falar um A com você. Você tem... Eu falei, não, mas ele vai fazer, não vai. Aí assim, eu falei, cara, o cara parar tudo que ele tá fazendo para se preocupar e falar assim, não, eu quero que você permaneça aqui, é uma valorização que dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga. E eu me recordo que eu falei, não, beleza, eu vou ficar aqui então. Porque eu me senti valorizado. Eu falei, não, vou ficar aqui. E eu me recordo que o Maurício ainda falou assim, Cid, vamos assinar um contrato? Eu falei, não, minha palavra vale mais que assinatura. Não precisa de contrato, não. Estou dando a palavra que eu não vou sair. Sem eu saber, essa minha frase ali, o seu Everton, no dia a dia deles ali, é o que eles falam, o que eles pregam. A palavra da gente tem que valer mais que a Mas assinatura. eu sempre aprendi isso na minha casa, sabe? Entendeu? Eu fui criada pelos meus avós e minha avó falou, se você não for uma pessoa de palavra, você não é nada. Não. Você não tem caráter se você não for Exatamente. uma pessoa de palavra. Então, e foi tão legal isso, porque na hora que eu falei essa frase, eles não tinham programado para me dar um programa, para eu virar o apresentador. Eles vieram só falar, eu quero que você permaneça. Quando eu falei isso, eu ia sair da sala, o senhor Everton falou, não, senta aí, não terminou não. E essa é uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e falou assim, você acha que acabou aí? Eu falei, não sei. Ele falou, não, o programa é teu, o Brasil Urgente é teu. Você imagina, o Brasil Urgente era meu. Aquilo me deu uma tremedeira, eu fiquei branca, azul, só que eu tive a consciência de falar para o seu Everton, mas eu não sou apresentador, eu não sei fazer. Você foi humilde, né? Falei, mas eu falei o que era real, e eu não sabia mesmo fazer. Ele olhou para mim assim e falou assim, ó, não se preocupa, meu projeto com você é para o futuro. Você aprende. Nossa. Cara, o seu Everton é top. E ter alguém que acredita na gente, porque assim, às vezes nem você não estava acreditando em você naquele momento. Acreditava. E você chegou num ponto bem legal, sabe, André? Porque isso eu sempre levo comigo. Eu não acreditava em mim. O seu Everton fez eu acreditar, porque quando ele falou para mim essa palavra, eu olhei e falei assim, cara, ele está olhando, está enxergando algo em mim que eu não conheço. Então ele acreditou num cara que não sabia apresentar, que não sabia nada de televisão. Eu sabia fazer reportagem de rua, mas apresentador não. Então eu olho para o seu Everton, onde eu vejo esse cara, eu falo, cara, esse cara mudou a minha vida e da minha família. Você admira ele, né? Eu admiro demais, porque é ser humano do bem, empresário do bem. Hoje não é mais meu patrão, mas é um ser humano que onde eu for, eu vou idolatrar. Porque ele tirou o Cid Ribeiro de uma vida difícil, e transformou minha vida. E minha vida, depois disso, eu pude ajudar meus pais. Ele te abriu uma porta, porque também se você não fosse atrás, Cid, tenho certeza que você não seria o que você é hoje. Não. Você, na verdade, você aproveitou das oportunidades que Deus colocou na sua vida. Porque Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus e eu vejo por todas as suas postagens, pelo pouco que eu vejo você também, você e sua família, né? E a gente pede nas nossas orações muito para Deus. Senhor, abençoa, Senhor. E o Senhor usa das pessoas, das coisas, para nos abrir portas, para nos mostrar as coisas, para nos guiar e para direcionar, né? Não, ele sempre... Eu sou uma pessoa abençoada. Sou abençoado, porque você viu um pouco da minha história que eu falava assim com Deus, daqui tanto tempo quero fazer alguma coisa. E ele fazia. Quando eu virei apresentador, eu tinha começado a fazer faculdade de Direito. Isso em janeiro. E eu conversava com Deus e falava assim, daqui 5 anos, quando eu terminar a faculdade, se eu estiver bem na televisão, eu continuo na televisão, senão eu vou fazer concurso público. 5 meses depois eu virei apresentador. Então eu pedi para Deus 5 anos, ele me deu em 5. 5. Mas a sua fé, a sua dedicação, você ir atrás, né? Igual você falou, tem sempre alguém olhando pra gente. Quando você pensa que ninguém tá vendo o que você tá fazendo, a pessoa... Igual você falou assim, a gente tem um diretor hoje aqui na TV, mas existe hoje o seu Eduardo, que na época era o seu Everton, né? Que vê tudo que você faz. Exatamente. E a gente pensa que eles não estão vendo nada, né? Eu penso assim, quem que é o Cid, né? Você pensava assim, você acha que ele sabe quem sou eu? Tem apresentador, tem diretor, tem não sei o quê. Quem que é o Cid que tá ali na rua? Mas
Pensam, e é bem interessante isso, porque quando o seu Everton veio falar comigo, ele falava assim, ô Ciro, eu tô vendo você, não é de hoje. Nada disso aqui caiu do céu. Então, eu tô te vendo, não é de hoje. Então, às vezes eu pensava, nossa, ninguém tá me vendo, tô me matando aqui, trabalhando de madrugada, ninguém tá vendo. Eu fazia 12, 15 matérias de noite, o repórter de manhã fazia uma, e achava que eu era o trouxa, que eu era besta. Ah, esse cara tá se matando, esse trouxa trabalhando aí. Só que quem virou apresentador foi eu. E mantém isso E mantém. hoje, né? Hoje, o seu programa hoje dentro da Tarobá, e tenho certeza que você já deve ter inúmeras propostas para sair da Tarobá, Eu não tenho vontade nenhuma disso aí. mas porque você faz o que você ama. Eu sou um cara, além de fazer o que eu amo, eu sou uma pessoa muito grata. Então, o Grupo Mufato, eu sou grato. Eu vou ser o resto da minha vida. Igual eu estava falando para você, hoje não é mais do grupo, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas quem me abriu as portas foi o Grupo Mufato na época. É, porque eles eram os proprietários. Hoje teve a virada de chave que a gente fala, né? Mudou algumas coisas, mas o seu Eduardo é da família Mufato e está aqui ainda com a gente, né? E, assim, me tratou de uma forma muito carinhosa também. O seu Eduardo, assim, até por conta do irmão, né? Do seu Everton, que falou muito bem de mim para ele. Então, ele veio aqui conversar comigo com um respeito, uma admiração gigante. Então, eu tenho que agradecer. Então, a família é maravilhosa, né? A gente acha também deles, né, assim, fugindo um pouquinho da sua história, mas fazendo um breve resumo da deles. Todo mundo fala assim, nossa, o fato, o tamanho que ele é, né, o império que ele construiu. Mas ninguém sabe que eles vêm lá de Cascavel, começou com um mercadinho pequeno, perderam o pai quando criança, no acidente, né, de avião. E mesmo criança, eles construíram, porque quando o pai morreu, pela história que eu sei, né, talvez seja ignorante, quando o pai morreu, eles ainda não tinham todo esse império, eles estavam começando ainda, né? Depois que aconteceu, que eles foram atrás, começaram a trabalhar e viraram essa potência. E trabalham até hoje. Trabalham até hoje, não é nada dado de graça, né? Não, se você... às vezes eu falo isso na televisão, às vezes o funcionário reclama, porque eu trabalho demais. Você não trabalha um milésimo do que os donos trabalham. Não trabalha. Eu vejo o que esse pessoal faz, eu falo, meu Deus, é coisa assim, a inteligência deles, a vontade que eles têm de fazer as coisas acontecer. Hoje o grupo não pode nem sonhar em parar. Não, porque mexe com a economia de um país. Eles estão sempre expandindo, e não é só a televisão, eles têm, né? Não é só a rede de supermercados, eles têm vários investimentos, Então, assim, eu de verdade, todas as oportunidades que eu tenho, eu agradeço ao Grupo Mufato, a dona Reni, o seu Everton, o seu Ederson, que eu tive pouquíssimos contatos, o seu Eduardo também. Agora, o seu Everton comigo eu tive muito contato. Eu tive muito contato com o seu Everton. Então, assim, é uma pessoa que eu desejo tudo de bom na vida. E é bom a gente ouvir isso, sabe, Cid? Porque é muito fácil você chegar hoje e esquecer do que você passou, das oportunidades. Porque existem muitas pessoas que às vezes chegam em um patamar, mas esquece que para chegar ali, ela teve uma escada, né? E essa escada não vem dada de graça. A gente tem que ter gratidão. O ser humano, ele precisa ser grato. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. E eu sou grato. Igual eu falei sempre falo, até nessa mudança, eu tive a oportunidade de falar ao vivo, né? De agradecer o seu Everton. E vou agradecer o resto da vida. Porque eu sou grato mesmo. Eu acho isso bacana. Eu estava falando, nasci de uma família muito pobre. Comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu comecei a ajudar meus pais muito cedo. Então, eu trabalhava no mercado, eu tirava uma porcentagem do meu salário, 50% dava para meu pai. Para ele ajudar, dentro de casa ali. Então, eu sabia que precisava. Quando eu entrei na televisão, eu ganhava muito pouco. Eu já era casado, eu já tinha filho. Eu não conseguia ajudar. Então, não tinha condições. O meu dinheiro, quando eu era repórter, eu não ganhava, não fazia nem para pagar as contas de casa. É que as pessoas acham que quem está na televisão está ganhando horrores, né? Não é assim, é totalmente diferente. Daí, quando o seu Everton me deu essa oportunidade de virar o apresentador da Tarobá, e que, graças a Deus, desde do primeiro ano, porque assim, eu entrei, a gente não recebe salário, é tudo comissão. Você tem que vender, se não vender, você não fica. Não bota comida na mesa. E não bota comida na mesa. Então, assim, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro salário como apresentador, você vai falar assim, tá mentindo. R$ 1.700.
Já ganhou mais que eu, porque eu já ganhei bem menos. Mas você viu, ó, eu já era apresentador de um programa de televisão da Tarobá. Meu primeiro salário, primeiro mês, era R$ 1.700. E você já tinha uma família. Já tinha uma família. É complicado, entendeu? Era hein? complicado. Só que Deus foi tão bom, e eu fui correndo atrás, que 6 meses depois, eu já ganhava 7. Você correu atrás, Corri né? atrás. Um ano depois, eu já ganhava mais de 20. Uau! Quando deu um ano que eu ganhei, assim, 10 vezes mais do que o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi falar, pai, o senhor não trabalha mais. Você honrou seu pai? Eu honrei meu pai. Minha mãe morreu um ano retrasado, mas a minha mãe morreu orgulhosa de mim. Ela viu. Porque não pode chorar, não, vai estragar a maquiagem, por favor, hein? Porque eu honrei meus pais. Eu honrei. A primeira coisa que eu fiz, e assim, a coisa que eu fiquei feliz, foi no velório da minha mãe, uma mulher da igreja, que é uma amiga dela, chegaram do meu lado e falaram assim, Cindy, sua mãe tinha um orgulho de você. Que bacana. Porque se não fosse você, eles passariam dificuldade hoje com essa aposentadoria que o governo dá. E minha mãe nunca se aposentou, era só meu pai. É fácil, e né, assim, Cid? cara, eu falei até hoje, graças ao bom Deus, tem 15 anos. Nesses 15 anos de apresentador, 14, e nesses últimos anos de vida, minha mãe e meu pai conseguiu cuidar dela, ficar do lado dela. E eu consegui honrá-los todos os meses. Eu falei, pai, o senhor não trabalha mais na construção civil, o senhor vai descansar. Que então, bonito, isso, para mim, foi o meu maior presente. Porque eu sou uma pessoa simples, eu não sou um cara que gastador. A primeira viagem minha eu fiz com 30 anos. Primeira viagem de férias. Eu fiz com 30, eu tenho 45. Não foi... Eu nunca fui um cara assim que eu gosto de fazer isso. Não, a primeira viagem para fora do país eu fiz esse ano. Eu nunca tive nem no Paraguai. Então, eu não sou um cara que faz muita coisa para mim. Eu gosto de fazer pelos outros. Pelos meus filhos, da minha esposa, pelos meus irmãos quando eu posso. Agora o meu pai e minha mãe sempre foi sagrada. Eles fizeram por você, Nossa, né? Meus pais sempre... Você foi trabalhar porque realmente é uma família grande. A gente falando daquela época lá, todo mundo sabe que, assim, principalmente da nossa idade, a gente sabe quanto era difícil. E família humilde e tudo. E quando a gente fala de uma família grande, eu vejo pelos meus avós, né? Meu avô também, eu acho, como seu pai, saía trabalhar, minha avó era dona de casa. Não é um trabalho menos, porque cuidar de uma casa não é fácil, principalmente com 6 filhos, né? E manter tudo em ordem, colocar comida na mesa. E eu acho que isso realmente, quando você pôde, igual você fez. Só lembrando, gente, que uma coisa que o Cid falou, ele chegou ali a ganhar 10 vezes mais, porque ele correu atrás, porque ele buscou parceiros, porque assim, o programa ele não é aqui a gente vem, tá bonitinho, tá tudo pronto. Ele tem que vender, Por que a gente vende merchan, a gente tem patrocínio? Porque tudo tem custo, né, Cid? Então, assim, e não é só ser o apresentador, colocar ali a carinha bonitinha na televisão. Ele vai atrás. Eu tô falando do Cid que eu vejo, tá, gente? Ele vai atrás, ele vai no cliente, ele atende, ele ouve o cliente, qual que é a dor, o que o cliente precisa. Então, ele tá ali. Então, ele foi atrás, ele foi conquistando, falando do que eu vejo, do que eu ouço, tá, Cid, de você. Então, hoje você só tem recompensa do seu esforço. E você, assim, tenho certeza que nem sempre foi fácil, igual você falou. Você virou noite trabalhando, correu atrás, teve seu pai, tudo, sua mãe. Mas eu acho que pelo que você nunca pensou em desistir. Não. Nunca passou pela minha cabeça. Desde o momento que eu falei assim, eu vou ser jornalista, eu falei, eu vou ser jornalista, eu coloquei na cabeça. Mesmo sem talento. Mesmo sem talento. Se você falar assim, Cid, você está sendo humilde. Não. Eu não fui um cara que nasci com dom. Você buscou o dom. Eu busquei o esforço. Eu acho que o esforço de cada um de nós faz a gente chegar a lugares que a gente jamais imagina. Então, eu sempre fui esforçado. E a oração dos meus pais. Meus pais sempre foram muito religiosos, né? A oração de pai e mãe é sagrado. Sagrado. Então, eu sei que, assim, tudo que eu falava, chegava em casa e falava, mãe, eu vou fazer isso aqui. Minha mãe orava. Meu pai orava. Então, eu sabia que eu sou. Meus pais sempre foram. Então, eu fui criado na igreja evangélica. A minha esposa é católica.
fervorosa, né? Minha esposa dá aula de E catequese. ambos frequentam Né? as... Ambos dá aula de E catequese. ambos frequentam as... Ambos respeitam muito uma religião do outro. Por exemplo, eu vou viajar para Aparecida, vou levar ela lá. Eu frequento a missa. Vou lá. Você respeita. Respeito muito. Ai, que bacana. Eu fui para Portugal em janeiro. Você foi em algumas basílicas lá, né? Fui lá e respeito demais. Que bacana. Eu respeito a fé das pessoas. Eu acho que, assim, minha opinião, tá, Cid? Eu acho que Deus é só um. Eu também sou católica, mas eu acho que Deus é só um. Eu acho que o importante não é a igreja que você frequente, é onde você se sinta bem e que você pratique o que Deus quer, que é amar o próximo, que é tentar ser melhor todos os dias. Porque é muito fácil você estar, talvez, dentro de uma igreja e depois não honrar exatamente ser outra pessoa. E que adianta eu chegar aqui na televisão, ser uma pessoa e chegar fora e não honrar meus pais? Não adianta de nada. Não adianta. A minha mãe, ela teve paralisia infantil. E ela ficou da infância dela até quase 18 anos sem andar. Nossa. Minha mãe não andava. E minha mãe foi um milagre. Minha mãe, meu avô levou ela numa capela, que era no Jardim Ideal, que tinha orações lá, e minha mãe foi um milagre. Ela começou a andar depois de oração do pastor. Nossa, então, a minha família viu o milagre acontecer com a minha mãe. Você tinha um milagre dentro de casa, né? Tinha um milagre dentro de casa. Então, meus pais, desde que a gente nasceu, igreja. Meus pais sempre foram muito fiéis a Deus. E quando eu casei, eu parei de frequentar um pouco a igreja evangélica, desde adolescente, né? Mas ia na igreja católica minha esposa. Para acompanhar a sua esposa, né? Mas eu não entendia. Eu tava, sabe, aquela pessoa assim, sem entender nada, eu não conseguia entender. Então, eu falava, gente, eu não vou continuar aqui, porque tô vindo aqui só para um número a mais. Não era onde você se sentia em casa, né? Porque eu não entendia mesmo. Daí eu peguei, voltei para a igreja evangélica, me batizei. E dei mais essa alegria para minha mãe, que a maior alegria dela era ver os filhos todos na igreja. Batizado. Graças a Deus. Ou seja, vou aproveitar aqui e chamar um pouquinho o nosso momento do Outback. Você já foi no Outback? Já, várias vezes. Eu tenho certeza que seu pequeno deve gostar bastante. Adora. Eu já fui com ele várias vezes. O Outback é nosso parceiro aqui do Pode Tá. E ele faz, assim, ele manda pra gente recepcionar vocês, né? Nossos convidados, ele manda. Esse aqui é muito usado na parte do happy hour deles. Deixa eu te contar um segredinho que talvez você não saiba. Tem horário do happy hour todos os dias, das 17 às 20 horas, que se você chegar ali, tem 50% de desconto. Olha assim. Só que se todos os dias, de segunda a sexta, você chegar lá, da hora que abre até a hora que fecha, você sentar no balcão, você tem 50% de desconto em qualquer coisa. Vou lá almoçar com a minha família, a gente senta no balcão, tem 50% de desconto. Bom saber. Então, Outback, gente, mais uma vez agradecendo o pessoal do Outback aí. Vamos agradecer, obrigado. E ele mandou aí. Eu não almocei até agora, você falou que já almoçou, né? Eu não sei, mas eu posso tomar um suco? Suco, é laranja natural, tá? Não é aqueles industriais, nada. Ele manda, assim, o chazinho. E detalhe, gente. O Outback a gente acha que é só o chopp, né? Chega lá, ele tem esse vinho. E ele é um vinho só do Outback, é um Cabernet. E daí tem um canguruzinho aqui, australiano, né? Então, gente, quem não que gosta de chopp, não quer tomar um 5, quer fazer um happy hour, tem o vinho ali. Acho que hoje eu vou de suco de frutas vermelhas aí, porque eu não almocei. Quando tem gravação do Pod. Esse aqui é um camarãozinho, uma batata com bacon e cheddar, a costelinha, essa é a cebola, aquela cebolinha empanada, sabe que ela vem aquela cebola, e o franguinho deles. Sabia que eu nunca comi o camarão? Não, se é alérgico, não. Vai morrer aqui, não pode estar. Eu tenho medo. Ai, meu Deus, não. Eu fui uma vez almoçar num restaurante com um perito, amigo meu, Dr. Nobora. Aliás, um abraço, Dr. Nobora, a gente vai acompanhar. Gente finíssima. E ele falou, vamos almoçar. E a gente numa luta, passando dificuldade, e ele foi lá e pagou um almoço pra nós. Daí fomos lá comer o camarão. Ele falou, você toma cuidado, isso aqui, se comer, você pode ter um choque anafilático e morrer. Daí eu falei, meu Deus do céu. É muito sério, a gente acha que não. Daí eu peguei um pedacinho assim pra experimentar, desse tamanhozinho assim, ó. Daí eu comi e começou a me coçar a garganta. Pode ser que tenha alergia. Só que assim, ó. Mas pouquinho da alergia. Então me coçou a garganta. Eu falei assim, gente. Melhor deixa. O certo seria fazer, como você nunca comeu, fazer um exame de alergia pra ver se tem, porque existem exames. Daí você come tranquilo, porque é maravilhoso, tá? Né? Gente, aproveitando, só chamando mais um pouquinho do momento Outback.
vai começar com você uma super promoção. A gente coloca o QR Code aí, então quem coloca ali o celular no QR Code ganha já um brinde do Outback, mas para quem está assistindo esse episódio aqui no YouTube, que a gente vai pro ar, sobe ali no YouTube, colocar uma frase, colocar hashtag Outback, a gente vai selecionar a melhor frase, né? E a gente vai dar um voucher de R$50 para a pessoa ir lá no Outback com a família dela e gastar da maneira que quiser. Então, vendo, você pessoal? aí de casa, do YouTube, Instagram, quem tá vendo, se inscreve no canal primeiro, né? Vamos se humilhar, o momento humilhação, inscreve aí no canal, não pode estar. E vai estar concorrendo a um voucher de R$50 do Outback para ir lá gastar da maneira que quiser. Então, deixa aí a sua frase, uma frase bem criativa, que depois a gente vai estar mandando aí, frase, e com hashtag Outback, gente. Momento Outback não poderia ser diferente. Bom demais. Vamos voltar à sua história, Cid, que tá muito boa. Eu vou aproveitar, vou comer, deixa eu só falar. Mas me conta mais, a gente falou dos seus pais, falou da sua infância, falou da sua trajetória, mas o Cid, o que o Cid gosta de fazer? Rapaz, se eu falar pra você, você vai falar assim, nossa, mas você é simples assim? Eu gosto de chegar hoje, assim, eu saio da televisão, eu gosto de ir embora pra minha casa, gosto de chegar lá, deitar no sofá, assistir podcast. Que Eu bom. pego ali no celular ali e fico olhando também, só que eu vou pegando os cortes, entendeu? Olha ali, tá, gosto. Eu sou um apaixonado por esporte, eu gosto muito de esporte, eu entendo do esporte. Futebol, né, somente, mas eu vejo tudo esporte. Então eu chego em casa, eu fico vendo tudo que tá passando de esporte na televisão, eu gosto, cara. Se estiver passando o jogo, eu vou assistindo todos os jogos. Então, Eu sou... fissura ainda. ainda. Eu gosto de futebol. Não virou Sempre jogador, mas... Gosto. Tá Tanto ali. que meu filho joga, né? Meu filho mais novinho, mas ele não gosta. Mas joga bem, inclusive, tá jogando em vários clubes aqui. Que bacana. E eu gosto de ir com ele, fico incentivando, fico ensinando. Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes brigando com ele também, que às vezes eu vejo que dá para ele fazer um lanche diferente e ele não faz. Eu falo, cara, faz isso aqui e tal. Você é um paizão, Vai, você vai aquele pai que vai lá e participa. Vou e participo. Então, eu cobro. Ontem eu estava num jogo com ele e eu sempre ensino para ele. Eu olho, eu sempre gostei de olhar e já fiz muitos gols assim, jogando. Gols de cobertura no goleiro. Então eu falo para ele assim, Enzo, olha pro goleiro. O goleiro sempre vai estar adiantado. Surpreenda ele. Ele nunca vai imaginar que você vai chutar do meio do campo. Bate por cima dele e faz um gol. Daí ele ainda estava meio com receio, né? Daí ontem, no jogo, eu peguei e falei, olha o goleiro. Pois ele meteu do meio do campo, no meio da quadra, no goleiro. A bola passou assim, centímetros da trave. E ia passando por cima do goleiro. Eu falei, cara, é isso aí. Porque e o goleiro era grande. Eu falei, se fosse um goleiro um pouquinho menor, já tinha feito um golaço. Já tinha passado. Eu falei, então assim é, tem que acreditar. Então eu sempre vou falando. Às vezes dá um drible errado. Eu falei, não, cara, tá errado. Em vez de você cortar para lado direito, corta para o esquerdo. Então eu sou um paizão de ficar... Que vai, abraça a causa, vai junto, torce. Torço, levo ele para jogar comigo. Que bacana. Ele sábado eu jogo com os adultos, ele joga, eu gosto que ele jogue comigo, no meu time, porque daí eu jogo a bola nele e tudo, faz... Sábado passado ele fez 2 gols, 2 golaços no meio de adulto. Para mim foi uma felicidade. Um menino que tem 10 anos, eu tenho 45, ele joga comigo. Mas é bom uma criança, essa conexão, eu adoro isso. Eu falo isso com as minhas filhas, né, que eu tenho 2 filhos pequenos, são as memórias afetivas que a gente leva, né, porque tem muita coisa que hoje tenho certeza que você lembra dos seus pais, e tenho certeza que quando ele chegar na nossa idade, ele vai falar assim, eu jogava futebol com meu pai quando eu tinha 10 anos. Não, e é verdade, meu pai, assim, sempre trabalhou muito, igual eu falei, muitas vezes para fora da cidade, tudo. O pai nunca gostou de futebol, nunca ligou. Então, assim, eu aprendi a jogar futebol sozinho. Gosto de futebol. Da minha família só tem 2 irmãos, só um irmão que gosta de futebol. O restante ninguém gosta. Na minha casa, a minha esposa não gosta de futebol. Entendo. O meu filho mais velho não gosta. Só eu e o Enzo, que a gente adora futebol. E acaba sendo uma coisa de vocês, né? O momento de vocês, porque com certeza com o teu filho mais velho tem outras coisas, mas com o pequeno acaba sendo o assunto de vocês. Assunto, o que a gente comenta. Exatamente. Eu chego dia de sábado, às vezes eu tô na empresa, né? Correndo para um lado para o outro na empresa, eu pego e falo para ele. Ele manda mensagem, pai, eu já tô pronto. Então ele já fica me esperando para ir jogar bola junto comigo.
Entendi. E você tem mais, além de estar aqui na TV hoje, você tem uma empresa, né? Eu tenho uma empresa de energia solar, a Magnosol. Que A gente tem uma bacana. franquia aqui em Londrina e em Cascavel. Então, ó, gente, aproveitando, né? Você quer colocar energia solar na sua Exatamente. casa. Usina de investimento também solar. Como que é o nome da empresa? Magnosol. Magnosol. Então, procura ela aí. Tem Instagram? Tem Instagram, tem tudo Tudo. Eles dão todo o suporte. Eles têm escritório aqui em Londrina. em Cascavel. Cascavel. O Cid, aqui em Londrina, ele vai te atender. Se você quer conhecer, aproveita aí para conhecer o Cid. Ele vai até sua pra casa. fora, não, aqui às vezes assim, cliente de fora fala, eu quero que você venha aqui, tudo, já. Você vai? Eu sempre marco no final de semana, porque eu não trabalho no final de semana na televisão. Marco e vou para vários lugares, eu adoro isso aí. E, gente, no atual momento, eu acho que, né, é um investimento caro imediato? Só que ao longo prazo vai sair bem mais barato, porque, gente, minha conta de luz está vindo bem alta. Não, hoje, assim, no sistema, né, o cliente pode economizar até 95% na conta de luz. Que bacana. Ó, e se falar que viu o podcast, ele vai dar desconto. Com certeza, pode falar. Viu o podcast, pode estar com o Cid, ele vai dar desconto. Então, você quer colocar energia solar, aproveita, que esse é o momento. Vem com a gente, hein? E, Cid, a gente já meio caminhando já para o final, né? Porque não pode também estender muito, porque senão se torna cansativo. Eu acho que a gente... É gostoso, sabe o que? De verdade, eu fiz uma vez com o Bruno Carraro, e a gente ficou quase 2 horas conversando, mas passou de uma forma tão rápida. O papo é bom, né? O papo é gostoso e é uma forma diferente das pessoas conhecerem você fora da televisão. Na televisão a gente não conta isso. Não conta, né? Primeiro que eu posso mostrar um vinho, depois não tem como a gente ficar falando da sua vida, trazendo notícia, né? Tem. Eu acho que não tem como. No podcast já é diferente, aqui você conta tudo, você fala o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E eu queria que você falasse 2 coisas, né? Primeiro, eu queria que você contasse uma dificuldade que você nunca vai esquecer da sua vida, algo que te marcou muito. E depois, para finalizar, eu gostaria que você passasse uma mensagem para as pessoas que se inspiram em você, porque, como eu te disse, né? E você mesmo falou, a gente acha que ninguém está vendo a gente e sempre tem alguém vendo e a gente é inspiração para alguém. Esse é o meu objetivo do Pode Tá, trazer inspirações para as pessoas não desistirem. E você é uma pessoa que nunca desistiu com tudo que você teve na vida, sempre correu atrás para crescer, para chegar. Tenho certeza que ainda vai muito mais, tá, Cid? Então, eu queria que você falasse. Dificuldade, assim, ó, a gente... quando a gente fala em dificuldade financeira, a gente, como eu falei, a gente nasci de família muito pobre, muito pobre mesmo. Eu nunca tive um carrinho na vida, eu nunca tive uma bicicleta. Meu pai nunca teve condições de comprar uma bicicleta. Quando eu estudava, bolsa era um saco de arroz de 5 quilos. Um lápis de cor de 6 cores, meu pai não tinha condição de comprar. Eu não tinha condições de comprar uma lapiseira, ele comprava um lápis que tinha que dar praticamente pro ano inteiro. Roupas, a gente não tinha condições, era uma roupa a cada 1 ano. Então, assim, a gente nunca passamos fome, meu pai sempre trabalhou demais, minha mãe sempre foi muito guerreira. Então, tudo quando você fala às vezes as pessoas sempre falam assim, a dificuldade financeira é a pior coisa do mundo. Para mim, não. Para mim, tudo que eu passei lá atrás foi de aprendizado. Toda a dificuldade financeira que a gente teve na minha família, na minha infância, foi de aprendizado. Falou, se eu quero algo diferente para ajudar a minha família, eu preciso ser alguém diferente, eu preciso correr atrás. Então, eu posso falar assim, sem medo de errar. Eu nunca tive uma dificuldade, alguma coisa que eu pudesse falar assim, gente, o que você poderia fazer de diferente? Não, acho que tudo que eu quis fazer, eu corri atrás. Lutei, fui atrás, falei, eu vou fazer acontecer, consegui, graças a Deus. E hoje em dia, você vai lá me perguntar para mim, qual que foi o pior momento da sua vida? O pior momento da minha vida foi perder minha mãe. Porque mãe é sagrado. E essa sua foi a mãe. Essa minha mãe foi guerreira demais. Se eu pudesse voltar atrás, eu entregava tudo que eu tenho. Não posso chorar, hein? Para dar um abraço à minha mãe de novo. Porque minha mãe era aquela que vestia a minha camisa. Eu chegava lá na casa dela, ela estava com a minha foto no peito. De orgulho de ter um filho. Apresentador que fazia de tudo por ela.
Minha mãe era simples. Minha mãe, você dava uma roupa nova para ela, ela colocava, ela guardava e não queria usar, usava roupa Que rasgada. bonitinho. Nunca se preocupou com riqueza, com nada. Minha mãe só queria ver os filhos bem. Minha mãe é aquela mulher que chegava, você chegava na casa dela para lavar a mão, ela vinha com a toalhinha para enxugar sua mão. Então, se eu pudesse voltar atrás, se eu fiz coisa boa minha mãe, eu faria 10 vezes mais. Que às vezes na correria do dia a dia, a gente visita um cliente, almoça com um cliente e deixa de almoçar com a tua mãe, com o teu pai. Eu sempre fiz tudo pela minha mãe e pelo meu pai. Sempre fui próximo. Mas uma coisa que eu me arrependo é não ter sido mais próximo ainda. De almoçar pelo menos umas 3 vezes por semana. Eu ia todo final de semana. Todo final de semana a gente se reunia. Mas depois que a gente perde, a gente fala, por que eu não deixei aquele cliente almoçar com ele outro dia? Por que eu não fui lá almoçar com a minha mãe? Então, uma coisa que é um recado que eu dou para todo mundo. Valorize seus pais. Eu valorizei os meus. Eu honrei meus pais. Mesmo assim, eu sinto que talvez eu pudesse fazer mais. Agora, você que não honra os teus pais, o dia que você perdê-los, essa dor você vai carregar pro resto da vida. O resto da vida. É bonito de ver. Te dou parabéns em primeira mão, porque assim, é difícil a gente ver filhos hoje honrando pai e mãe. Claro que vai um pouco do caráter, da educação, e a gente não pode cobrar tudo dos pais, né? Porque a gente cria os nossos filhos, mas eles têm as suas próprias vontades, né? E você fez. E eu tenho certeza, Cid, que você fez o que você podia e o que você não podia pelos seus pais, pela pessoa que você nos mostra ser. Então, assim, não se cobre. Não se cobre, porque se você almoçou com aquele cliente, era para o seu pai não estar trabalhando. Se você almoçou se você deixou de almoçar, era para sua mãe estar limpando menos a casa, para sua mãe estar se esforçando menos, para dar um pouco mais de conforto para sua mãe. Então, aquele almoço que você não estava lá, você estava lá de coração porque você estava fazendo por eles. Então, pensa sempre dessa forma. E que você foi um bom filho. E que você continua sendo por você ter sido um bom filho, hoje você é um bom marido e você é um bom pai. Entendeu? E eu tenho certeza que isso você está passando para os seus filhos. E eles vão lembrar disso. E eu não podia chorar, tá? Porque, né? Por favor. Mas E o recado, aliás, assim, agradecer meu pai e minha mãe. Agradecer por toda a educação que eles deram para nós, tudo que eles fizeram. Pessoas, assim, que a riqueza dos meus pais estava no coração deles. Essa é uma riqueza que eu mantenho. Queria ter conhecido. Entendeu? Meu pai, graças a Deus, está cheio de saúde. Minha mãe morreu em uma semana. Minha mãe pegou uma gripe e em uma semana ela morreu. Pensa pelo lado bom, ela não sofreu. Não sofreu. Graças a Deus, não sofreu. Mas 2 pessoas, sim, que a riqueza estava na simplicidade e no coração. Meu pai, até hoje, só pensa em fazer bondade para os outros. Minha mãe também, ela sempre foi assim. E a gente aprende isso. A gente aprende isso. Então, às vezes a pessoa veio aqui mais sério, igual a gente estava falando, mas tu nunca vai ver alguém falar assim, se ele fez maldade para alguém. Isso não vai falar. Posso não gostar da pessoa e me afastar dela, mas fazer maldade não preciso. Até porque o que você faz para os outros aqui, você paga aqui. Você leva. Você paga, você leva e a vida cobra. A cobra. E a conta vem alta. Vem. E essa conta aí, muita gente não tem condições de pagar depois. E o recado que eu gostaria de dar para as pessoas é: não desista dos seus sonhos. Não desista. No meio do caminho vai ter muita gente que vai torcer contra e que vai ser injusto com você, que vai falar mal de você, porque simplesmente ela não quer te ver brilhar. E o seu brilho, cedo ou mais tarde, vai ofuscar muita coisa. Então, eu sofri muito isso, de pessoas que não queriam ver o Cid crescer, não queriam ver o Cid brilhar, mas eu não estava nem aí. Eu falei, não tem problema não. Desistiu. Não desisti, jamais. E tem horas, né, que você tem que... Você não pode ser aquela pessoa boba que as pessoas vão te batendo e você ficando quieto. Tem hora que você tem que mostrar também que você não é trouxa. Entendeu? E eu sempre fui assim.
Sempre respeitei todo mundo, mas também não sou idiota. Entendeu? Tem hora que você tem que chegar e falar assim, não, eu tô aqui. Então, na nossa vida, não só na televisão, mas em tudo, você tem que mostrar para que você veio. Entendeu? Maldade com as pessoas você não faz. Mas também não fica só apanhando a vida inteira sem responder. Tem hora que você tem que responder. Chega uma hora, algumas pessoas falam, nossa, mas você parece uma barata tonta. Mas tem hora que o sangue ferve. Não, tem. Eu sempre, desde moleque, eu sempre fiz isso. Sempre foi assim. Aqui na televisão, também, você acha que foi fácil? Não foi. A gente enfrenta as adversidades, pessoas ruins que querem te sacanear, te derrubar. O que acho que a gente não pode ter, né? Exatamente. Eu pegava simplesmente e batia de frente e falava, não, eu tô aqui, gente. Não é assim que... Eu sempre fui correto nas minhas atitudes. E quando você é correto, tudo que você faz, você nunca vai dar margem para ninguém falar de você. Você nunca vai dar margem. Eu acho que isso é essencial, sabe, Cid? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer, né, pro pessoal, a gente tem que mostrar e realmente, como você disse, não desistir. Desista jamais. Com esforço, com dedicação, você chega lá. Isso é fato. Cid, muito obrigada. Obrigada mesmo, sabe? Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente, tá? Se abriu aqui pra gente, né? Eu acho que falou coisas da sua vida íntima que talvez você não tenha se aberto pra ninguém. Agradeço por permitir entrar na sua intimidade, fazer parte aqui do Pode Tá. E, gente, mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Muita história vem por aí. Histórias como a do Cid. Vem muita gente boa por aí com muita história, porque todo mundo tem uma história. Então, fique ligadinho. Até a próxima terça, às 15 horas, no Portal da Tarobá. Fique ligadinho. Tchau!